Boa tarde, gente. Tudo bem por aí? Aqui, com a graça de Deus, tá tudo bem. E hoje eu estava pensando nos milagres, tantos milagres que Deus fez na minha vida. E eu queria compartilhar para vocês um milagre que Deus fez para mim não faz muito tempo. Isso aconteceu em 2021 e 21. E eu precisava muito contar para vocês saberem dessa maravilha. É uma história um pouco longa, então se você tiver um pouquinho de paciência, tá bom? Deus opera milagres na vida da gente. E Ele opera milagres nos momentos que a gente pensa que não tem retorno. Ele vai lá e opera milagre. Em 2021, no final de 2020, eu comecei a fazer rapel. E eu tava adorando. Eu sempre gostei do que é diferente, mas sempre fui cuidadosa com a minha vida. E eu comecei a fazer rapel. E até que foi um dia, a pessoa me convidou, o grupo, né, tinha um convite para uma cachoeira. E eu toda animada, né? Porque eu gostei e tal, aquela adrenalina, gostoso. Mas eu nunca tinha descido numa cachoeira. E na minha cabeça, eu ia descer a cachoeira, ia ter o terra lá, eu saia andando. Ok. Cheguei pra pessoa, falei assim, eu vou. Paguei pra ela. Na época, ele cobrou R$ 70, paguei pra ele. E falei assim, olha, eu não sei nadar. Ele falou, não precisa você saber. Você anda pela beiradinha. E eu acreditei. Quando chegamos no lugar lindo, gente, se chama Gessé. Fica, é tipo Paraná, sabe? Mais ou menos assim, divisa. É a cachoeira de Gessé. Gessé. Pesquisa no Google e veja o perigo dessa cachoeira, tá? A cachoeira das Sete Noivas. Perigosíssima, véu de noivas. E eu não sabia, porque esse lugar ele tem uma cachoeira embaixo, que é cheio de gente, criança, tem a segunda e nós fomos na última cachoeira, sabe? Tudo bem. E quando chegou lá, eu me arrepiei, gente. Era uma cachoeira assim, imensa. Eu até botei uma foto aqui, ela era imensa, sabe? Gigante, assim. Eu olhei pra baixo, era um canyon, assim. E lá tinha um rio. Mas ele falou que era só eu andar pela beiradinha que eu ia conseguir chegar onde eu queria, né? Que é um rio enorme, assim, ele é tanto de largura, sabe? Ele é bem extenso e bem largo. Mas eu não conhecia e fui. Acreditei na palavra do homem. Um adendo: não acredite na palavra do homem. Nunca faça isso. Desci, fui tudo preparada, desci. E eu fiquei com essa bota que eu uso ela hoje, comprei uma bota especial para descer na cachoeira, né? Pra mim não pisar nas rochas e machucar, né? Mas eu não sabia que quando eu chegasse lá, eu ia ter que atravessar o rio. Ele disse para mim que era só eu atravessar o rio pela beirada, pisando nas pedras. Só que não era assim que funcionava. Como eu tenho um sexto sentido, eu desci com o senhor. Como eu tenho um sexto sentido, eu peguei e falei para ele assim: eu não tô confiante de descer aqui, eu vou segurar a corda. Eu não vou soltar a corda, eu vou entrar no rio, mas eu não vou soltar a corda. Não, pode soltar a corda, segura ali. Eu falei, não vou soltar. O senhor que estava comigo, ó, picou a mula. Isso eu desci e o rio, a minha bota encharcou de água. Ele me deu um colete de criança. Era o que ele tinha. Mas eu pus. E tudo bem, gente. Só que eu tava com uma botina. E isso cria água, ela pesa e você vai descendo. E eu tava cheio de ferramenta no meu corpo. Eu tava com aquele cinto de ferro, sabe? Tudo pesado. E entrei no rio. Não soltei a corda. Falei pra ele, me ajuda a sair daqui. Aí ele ficava pensando, enquanto isso as pessoas descendo, o que ele queria era que eu desse a corda pra ele e pouco se importasse eu, que me virasse eu. Foi quando eu percebi que eu estava afundando. E cada vez que passa, eu falava com ele, eu estava mais longe. Isso que eu estava segurando a corda. Ia chegar um pedaço que a corda não ia mais, né? Mas, tá bom. Eu já estava ficando cansada. Então eu peguei e disse assim para Deus. Falei, Deus, por favor, me ajude. Mande um anjo para me salvar. E eu juro que eu não desço mais aqui. Eu não volto mais aqui. Não volto nunca mais. Vou respeitar a natureza como nunca. Como sempre respeitei. Fiquei lá. Nisso, o rapaz que retornou, que chama Carlos, ele foi o meu anjo. Não sei se ele vai ouvir esse vídeo, eu agradeço a ele, ele foi meu anjo. Ele desceu com uma outra pessoa, a outra pessoa foi, ele retornou. Ele falou pra mim assim, cara, eu não sei porque eu retornei, mas parece que eu ouvi Deus falar pra mim, volta e vai ajudar ela. Eu olhei pra trás e vi você tava calma, eu disse, Deus, eu vou ajudar ela. E fui. E vim aqui te ajudar. Gente, pra encurtar a história, eu levei 2 horas e eu não soltei a corda. Até onde eu podia pegar a corda, eu fui. Depois eu ia segurando nele. Porque o rio, ele é assim, cada lugar tem um lugar fundo. Lembra aquele ator que morreu? Que ele entrou num rio, entrou dentro de um buraco, e era raso, mas ele entrou num buraco e morreu? Enfim, esse rio era assim. Só que eu não sabia. Ok. E aí, ele foi me tirando. Gente, eu levei 2 horas e 40 minutos. Pessoas desciam, pessoas subiam, pessoas desistiam lá de cima. E eu lá, ninguém nem aí pra mim. Todo mundo estava preocupado com a corda, com as ferramentas, para que eu descesse, para que eu desse. A minha vida para essas pessoas nada interessava. Interessava entregar as ferramentas. E ali, veio um filme na minha cabeça das minhas filhas, que as únicas que iam perder eram as minhas filhas. Tinha acabado de perder o pai e depois ia me perder.
por minha irresponsabilidade, pela minha credibilidade uma outra pessoa. Bom, eu consegui sair. Demorou 2 horas, mais de 2 horas e 40 minutos. Eu penso que foi mais. Aí, na hora que e foi muito difícil de sair. Mesmo ele estando perto de mim, eu queria acalmar ele, eu queria que ele não ficasse preocupado comigo. Mas que ele não, sabe, que ele não desistisse de mim, mas eu tinha medo de pisar nos lugares, sabe? Até que veio uma moça, ela estava com a namorada dela. Ela deixou a namorada dela ali, que eu avistei, e ela veio me ajudar. E ela disse, sim, onde vocês estavam aí, lá, é muito perigoso. A gente tá aqui, você tá vendo? A gente tem areia, tem a parte de areia, né? Vocês estão lá, é muito perigoso. E bom, gente, quando eu cheguei lá em cima com ele, aquele senhor que desceu comigo olhou pra mim e falou assim: "Oh, você subiu, que legal. Ó, desce comigo de novo que eu te ensino a nadar." Eu olhei pra ele e disse assim: "Amigo, eu agradeço, mas Deus mandou um anjo, que é aquele ali, né? Eu apontei pro Carlos, me salvar. Obrigada, eu não quero aprender a nadar. Muito obrigada, agradeço a tua gentileza. Esse cara me deixou lá sozinha." E daí eu subiu duas moças e falou: "Nossa, tá difícil a correnteza." E tinha a correnteza. Bom, gente, moral da história. Eu quase morri afogada. Eu confiei em pessoas que eu não deveria confiar. Eu deveria ter pesquisado sobre o lugar que eu fui. Então, se você vai fazer um rapel, vai para algum lugar que você nunca ouviu falar, pesquisa antes para saber onde é que você vai pôr seus pezinhos, tá? Depois tinha eu tinha um vizinho, que hoje ele mora em outro lugar, no prédio, e ele era bombeiro, ele falou para mim que eu tive muita sorte de sair desse lugar. Pesquisa lá, ó, Sete Noivas, Gensé. Pesquisa esta cachoeira, tá? Fica a divisa do Paraná. Pesquisa que você vai ver o que eu tô falando. Pesquisa a profundidade do rio, pesquisa a largura do rio e pesquisa as mortes que tem lá, consequentemente. Bom, gente, Deus me deu um milagre. Deus me deu mais uma vez a vida para mim. Deus me deu uma lição de que com a minha vida não se brinca. E quem cuida de mim sou eu. Quem tem amor por mim sou eu. Esse coração que bate aqui é abençoado por Deus e quem tem que cuidar dele sou eu. Eu não posso confiar nas pessoas, principalmente quando se diz que é dinheiro, né? Então, esse meu relato aqui é para vocês entenderem, saberem desse meu milagre, de um dos, depois eu vou falar de uns outros milagres da minha vida que Deus me deu. E dessa oportunidade que Deus me deu de viver de novo. E eu entendi que a natureza não se brinca. A natureza, ou você respeita, ou você respeita. Não tem meio respeito. Então, eu aprendi. Até onde eu posso ir, até onde eu posso ficar. E nunca mais eu faço nada sem antes pesquisar ou saber se aquilo não vou pôr minha vida em risco. Esse é meu vídeo de hoje. Muito obrigada. Se você ficou até agora, curte, compartilha, me ajuda aí, tá bom? Fique com Deus. Muito obrigada. Tchau.